Oi, gente! Fala aí, galera! Esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre relacionamentos pautados em princípios bíblicos. Então, se você não assistiu o primeiro, não assistiu o segundo, é que a gente já falou muito, eu já tô embolando aqui a língua. Corre lá no meu IGTV ou lá no perfil do Dudu para assistir o primeiro e o segundo. E não esqueçam de ler Gênesis capítulo 24 para entender do que a gente está falando aqui. Pois é, a gente está falando umas coisas, mas às vezes Deus vai certeiro no seu coração, né? Ele tem muitas formas de falar, né? Tem. Então, às vezes, o mesmo versículo, o mesmo texto fala diferente com as pessoas, né? De repente vai servir para o que você está precisando nesse momento também. Entendeu? Então, como eu estava falando, né? No dia 12 de junho, Deus me fez abrir a Bíblia e ler Gênesis 24. Né? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre essas coisas, eu e a Karen, né? A gente foi debatendo, né, o texto todo. E aqui a gente chegou no versículo 13 e versículo 14. Eu vou ter que ler um pouco aqui e eu vou contar uma experiência muito interessante que eu tive também, para a gente ver a importância, né, dessa situação. Então aqui a gente vê que o servo de Abraão estava orando, pedindo um bom encontro, né, para que Deus abençoasse, né, esse encontro e fizesse como Abraão quisera, né, que queria, né. Então, no versículo 13, ele está falando aqui, ó, estou aqui em pé junto à fonte e as filhas dos homens dessas cidades estão saindo para tirar água. Ao 14, faz que a moça a quem eu disser, abaixe o teu cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. Então, aqui o servo de Abraão está fazendo uma prova com Deus, né? Me lembrou muito o Gideão. Ele pediu um sinal, não foi? Um sinal, se aquela pessoa fizer tal coisa, então que assim seja. Sabe? Mas a gente tem que ter muita responsabilidade com isso também. Muito cuidado. Porque às vezes a gente fala isso, mas a gente sabe que no mundo espiritual tá tudo ouvindo também, sabe? Então, assim, o diabo muitas vezes ele vai ouvir também, sabe? Então, assim, eu confesso que eu já fiz esse tipo de experiência, se aquela pessoa é pra mim, que aconteça tal coisa. Né? Assim, eu falei uma coisa até mirabolante, e essa coisa aconteceu. Então, meus olhos já criou logo expectativa. Caramba, é isso, vou fazer acontecer. E aí você se joga de cabeça. Joga de cabeça sem olhar, né? E sem observar, sem ficar em espera, pedir realmente a Deus se é isso, sabe? Então, muitas vezes a gente vai de cabeça, né, em algumas situações, né? A prova que Deus, é uma prova que a gente fez com Deus, mas assim, mesmo que essas coisas acabem acontecendo, é sempre bom a gente estar ligado, né, em oração e pedindo mais confirmação a Deus. Mais confirmações, né? é isso. Então, assim... E quando é de Deus, não para de chover confirmação. Isso. Né? Que foi muito com a gente no início. Porque no início, assim, a gente já era amigo já há alguns anos, a gente também ficou um tempo sem se falar. Não por nada que aconteceu, só se afastou mesmo. Mas quando foi pra gente namorar, assim, foi uma chuva de confirmação, uma atrás da outra, de várias formas, né? Sim, verdade. E foi... Pode falar. Não, eu lembro que até estava no culto, né, uma vez, a gente estava já orando, né, sobre isso, né? E eu lembro que até um pastor, né, lá na igreja, lá, o pastor Rodrigo, se você ouvir aí... Deus te usou. Deus te usou. Então, assim, até mesmo no momento do culto não tinha nada a ver, sabe? A palavra nem era sobre aquilo, né? E ele falou assim, às vezes quando a gente era do mundo, a pessoa que você escolheria era de acordo com os seus gostos, de acordo com o que você quer, sabe? E mais como agora você é uma nova criatura, sabe? Deus sabe a pessoa que vai estar do seu lado, Deus sabe a pessoa que tem pra você, sabe? Então, assim, vai te fazer feliz. Lá na frente ele já tá enxergando tudo. Né? E era muito engraçado, né, amor? Porque a gente não tinha essa, apesar de ser muito amigo, a gente não tinha essa questão de gostar um do outro, não tinha sentimento, né? Então, assim, foi muito doido pra gente, né? E ao mesmo tempo a gente agiu totalmente em fé. Totalmente em fé, porque pela primeira vez, tanto eu quanto ele, a gente estava se propondo a começar algum tipo de relacionamento sem sentimento nenhum. E foi muito doido, né? Porque ele me pediu namoro, eu aceitei, mas assim, a gente só tinha um sentimento de amigo, aquela parceria, aquele respeito, né? Isso. Mas porque veio tanta confirmação, uma atrás da outra, que ficou muito escancarado que era aquilo que Deus queria, não tinha como falar que não. Mas assim, verdade. E foi passo de fé, porque até então a gente só tinha entrado em relacionamentos baseado no sentimento. Uma coisa palpável, na atração, né? Atração, exatamente, em coisas palpáveis. Só que pela primeira vez não, foi muito assim, cara, vocês têm que estar juntos.
Então, a gente Foi se tipo propôs a isso. estar junto sem relacionamento. Até os primeiros dias foram bem esquisitos. Foram bem esquisitos, né? E eu falava, ih, caramba, errei, dei mole. A Karen também, meu Deus, será que é isso mesmo, sabe? Ela não tinha que ter aceitado. Acho que a gente se precipitou, meu Deus. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Os nossos pais também nos ajudaram muito nesse momento, sabe? Muito. Em oração, em palavras, sabe? Que a gente também não queria se magoar, né? Não queria um magoar o outro, mas... Sim. E aí, vai estragar a amizade? Como é que vai ser? Isso é um cuidado, sabe? Que a gente teve também. Aí não tinha atração, não tinha nada. Eu falei, caramba, cara, como é que vai ser? Só tem amizade. É algo muito doido, sabe? Mas assim, quando a gente tá no centro da vontade de Deus, naquela situação, sabe? As coisas vão fluindo. Ele cuida dos detalhes, né? Sabe? O sentimento foi brotando, a atração foi brotando. Na obediência isso foi acontecendo, né? Exatamente. Né? Muito legal, né? Muito interessante isso. Então, assim, e ao mesmo tempo doido, porque você perde totalmente o seu tato, né? Cara, é o meu jeito de fazer, é o meu jeito de sentir, é isso e pronto. Na verdade, não tinha nem da minha parte, nem da parte da Karen. Isso, mas foi muito, muito legal, né? Então, assim, só continuando na palavra, quando o servo de Abraão orou aquilo lá, aquela pessoa que der água pro meu camelo, der água para mim e tal, será essa. E na mesma hora, quando ele estava falando ainda, a Rebeca saiu ao encontro. Então, a Bíblia diz, né, que ele nem terminou de falar. Terminou de falar, a Rebeca já saiu e tal. E aí a Bíblia fala, né, a moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu de volta. Aí o servo foi e pediu água a ela. Ela foi, não, toma água. Aqui a gente vê generosidade, né, da pessoa, generosidade, né? E a gente vê que é uma pessoa trabalhadora também, né? Trabalhadora. Acho que é muito importante falar nesse ponto, né? Que às vezes a gente está buscando alguém, mas a pessoa não quer nada com a hora do Brasil também. Entendeu? Seja homem, seja mulher. E aí eu acho que entra um pouco de julgo desigual também nesse sentido. Exatamente. A Bíblia, Provérbios também fala, né? Que antes de você ter a sua própria casa, vai e... não sei o que da lavoura, né? Eu esqueci a palavra certa, mas é esse contexto de trabalhar, né? Então você vê que realmente, né? Então assim, a Rebeca estava ali trabalhando, né? As atividades rotineiras dela, mas trabalhando, fazendo as atividades, né? E se você está se associando com alguém que não quer trabalhar, que não tem visão de futuro, que nunca consegue, nunca cresce na vida, tem alguma coisa estranha. É verdade. Então assim, como você falou isso, a gente pode citar 3 coisas aqui, 3 tipos de julgo, digamos assim, né? Questão de não ser do povo de Deus, sabe? Não se mistura com as pessoas assim, né? Porque casamento é coisa séria, relacionamento é coisa séria. Segunda, questão de trabalho. Às vezes as pessoas não estão nem para a hora do Brasil, sabe? Às vezes isso não vai te fazer crescer. Vocês a dois não vão crescer. E às vezes se você trabalha e a pessoa não, de repente a pessoa vai te puxar para trás. E às vezes você quer influenciar a pessoa, vai te desgastar, né? E a terceira também vai ser um sanguessuga. É verdade. E a terceira também é a questão de família, né? Que eu acho que até a Karen comentou, né? A pessoa que tem que estar ligada a uma família, sabe? Ter amor aos pais, sabe? Aquela pessoa que tem a bênção dos pais, a pessoa às vezes é independente, sabe? Não, eu cuido da minha vida, quero saber do meu pai, da minha mãe, sabe? Então é importante, assim, você ter essa questão, né? De laço familiar também, né? Claro, né? Chegou um momento que você tem que tomar suas decisões, as suas escolhas, que a gente vai até ver que Rebeca tomou, né? Não ficou dentro da casa. Porque foi muito legal que quando surgiu a proposta para ela, ela voltou para sua família, contou o que aconteceu e ponderou tudo o que a família propôs a ela, né? Abençoando ou não, enfim. Mas no final das contas, na hora mesmo de decidir se ela ia ou não, ela falou, eu vou. Mas aí eu acho que foi o pai dela que falou, não, fica aqui mais uns dias. Isso foi um pouquinho antes, a mãe e o irmão, o Labão falando. Isso, ó, o pai. A gente vai chegar lá, vai falar isso. Então tá. Só seguir a sequência aqui. Tá bom, desculpa aí. Eu até acabei também me precipitando um pouco, né? É que é muita coisa pra falar. É verdade, né? Então assim, você vê que o servo chega, me dá um pouco dessa água aí. Aí a Rebeca vai e dá a água. Aí ela fala, então eu vou tirar para seus camelos também, olha só, a prova que ele já fez, né? Então na hora ali eu falei, caramba, menino, é ela. Eu se fosse ali, caramba, é isso mesmo, olha o que aconteceu, ela deu pro meu camelo, eu nem pedi, né? Então assim, aí no versículo 21 fala, né, que ele ficou admirado, mas porém manteve-se em silêncio orando, sabendo que o Senhor tinha prosperado o caminho dele. Antes de falar qualquer coisa. Antes de falar qualquer coisa. Abraão veio aqui, me falou para eu pedir, para buscar uma esposa para o filho dele e tal. Então, assim, você vê que ele ficou em silêncio para saber se Deus tinha prosperado o caminho, né? Com algo incrível que aconteceu. E muitas vezes a gente se empolga, né? Achando que é de Deus, ou que alguém é para outro alguém. Na verdade, não é bem assim, né? Nem sempre vai ser assim, né? E aí E às vezes a gente se precipita sem esperar o agir de Deus, né? Sim. Às vezes a gente tem que ficar em silêncio. Então, às vezes, acaba falando, abre a boca pro outro, né? Um amigo. Acaba falando demais, abrindo demais. Né?
sabe? Então, assim, às vezes é bom a gente ficar em silêncio em alguns momentos, né? Porque Isso Deus tudo... está Pode falar, trabalhando. Fala aí, que isso tudo, o Espírito Santo vai dando sabedoria pra gente, né? E vai guiando o que a gente pode falar, com quem a gente pode falar, mas tem coisa que realmente é só a gente e Deus, né? Pra poder ter a certeza o que Deus vai responder, porque Ele sempre responde. É verdade. Né? E depois que tudo isso sucedeu, né? O servo perguntou a Rebeca de quem ela era filha, porque assim, lá no início Abraão fala, só tem que ser da minha família. Então ela fala, né? Viu que era da família de Abraão, né? Ela era filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. Então você vê que é da mesma linhagem ali do povo, né? Então, na mesma hora, você vê que o servo, ele adorou, inclinou-se e adorou o Senhor. Tipo assim, viu que eu realmente... Recebeu mais uma confirmação. Que Deus tinha prosperado, né? O caminho dele, né? Com essa bênção. Né? Então... Né? Depois ela deu de beber os camelos, beber água aos camelos, né? E a moça correu e relatou tudo isso, né? Para dentro da família, tudo que tinha acontecido, né? Aí entra onde eu estava falando antes, né? Exatamente. Né? E assim, uma coisa que Deus até me mostrou, até agora quando eu estava lendo, né? Que o servo explica todo o ocorrido da família também. Então assim, você vê que ele falou a verdade, não teve engano nenhum, sabe? Então ele foi de coração aberto, né? Nisso, né? Ele foi de coração aberto. Muitas vezes, às vezes, você tem um relacionamento pautado na mentira, sabe? Não é legal, sabe? Não é de Deus. Então assim, se você fala a verdade, então às vezes a pessoa pode chegar, não, vou falar uma coisa aqui só para tentar convencer, sabe? Os pais dela a liberar ela, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Na verdade, não, ele falou a verdade, olha só, Abraão me trouxe aqui, sabe? Eu falei isso, aquilo. Ele detalha, se você ler o texto... Por isso que o capítulo é grande, por isso que a gente não leu. Exatamente. Ele vai detalhando, sabe? E ele viu o favor de Deus na aceitação também, porque depois tanto a família de Rebeca, quanto o pai dela, quanto o irmão, eles falam lá no versículo já 50, né? Labão e Betuel responderam, isso procede do Senhor, nada podemos dizer, nem de mal nem de bem. Né? Rebeca está diante de ti, toma e vai, que ela se torne a mulher do filho do teu Senhor, como disse o Senhor. Muito legal. Então, quando o servo de Abraão viu isso, ele prostrou-se em terra diante do Senhor de novo, sabe? Assim, agradecendo, caramba, o Senhor foi muito bondoso, sabe? Então, isso foi muito interessante, né? E aí, ele fala, ó, eu tenho pressa, né? Eu tenho que voltar, e eu queria que a Rebeca viesse comigo. Aí fica a mãe e o irmão falando, ó, não, fica aqui alguns dias, né? Vamos ver se é isso mesmo e tal. Então, assim... E logo depois ele fala, não, eu tenho pressa porque o meu Senhor quer isso, não sei o que, né? Tem propósito nessa missão. Isso. Né? E eles falaram assim, já assim, vamos chamar ela. Se ela quiser ir, a gente não pode fazer nada. Vamos perguntar a ela se ela quer ir ou não. E aí entra a parte que a Karen estava falando, né? Que, assim, claro que ela voltou para casa dela, contou tudo o que aconteceu, ponderou tudo que a família disse, né? Ela teve a bênção dos pais, do irmão... Mas aí ficou naquela, fica mais um pouquinho. Mas assim, no final das contas, foi principalmente a decisão dela de querer ir, né? Que era a vida dela. E só que ela estava indo para uma terra desconhecida para se casar com quem ela nunca tinha visto na vida. É um passo de fé, uma decisão de fé. Foi um passo de fé, uma coragem muito grande, mas ela foi de baixo porque ela viu que aquilo era de Deus, né? Foi confirmação atrás de confirmação. Foi bem a gente, né? Foi bem a gente, exatamente. Então, confirmação seja da família, seja em pessoas falando, pessoas de Deus mesmo ministrando, os nossos corações também, né? Também. Então, foi isso. E uma coisa muito importante no versículo 60 diz que ela teve a bênção da família. Então, eles falam assim, vai, abençoaram a Rebeca dizendo, nossa irmã, sê tua mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Então, assim, uma coisa muito séria, né? Então, assim... Então, ele já estava debaixo, né, dessa promessa de Abraão, né, que seria pai de muitas nações, isso. Então passarei por mais uma confirmação, né? De Isaac, né? Então, assim, a bênção da família também é importante, sabe, no relacionamento. Sim. Então, com a gente foi muito assim, né? Eu lembro que eu vim aqui, conversei com seus pais, né? E realmente, sabe, super aceitaram, de braços abertos. Então, é mais ou menos isso que a gente estava querendo mostrar, né? Vamos fazer assim, vamos parar aqui o vídeo, que já está com 14 minutos. E aí, no próximo, a gente conclui. Conclui para encerrar. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau.